Fala, viciados do medo. No quadro de icebergs de hoje, vou falar sobre as piores torturas medievais, separadas em níveis. Vocês vão se assustar com tamanha crueldade que existia séculos atrás. Mas antes de prosseguir, considere se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Toda semana tem vídeo novo. Se você já é inscrito do canal, meu muito obrigado, deixa o like e bora pro vídeo. Sempre lembrando que vídeos de iceberg são separados por níveis, indo de um nível menos pesado até o nível mais pesado possível. Embora torturas sejam moralmente erradas em todos os aspectos, pois traz sofrimento alheio em um cenário de puro sadismo, terei que nivelar os métodos de tortura, das menos piores até as mais piores. Antes de falarem que falta uma tortura aqui ou outra ali, que acabou não saindo no iceberg, lembro que existem centenas de métodos de tortura e que não há como colocar todos num vídeo só. Lamento por quem sofreu esses tipos de tortura no passado, mas é sempre bom lembrar que coisas ruins do passado devem ser lembradas para que não se repitam no futuro. Combinado? Então vamos começar o iceberg. A bota da morte era um calçado de pressão feito de madeira ou metal que poderia ser apertado para perfurar a perna e o pé, além de ser forrado com pontas afiadas capazes de até quebrar ossos. Pêndulo da morte. Neste método, uma corda simples era amarrada em volta dos pulsos das vítimas, atrás de suas costas. Eles seriam então largados, puxando fortemente os ombros. Desse modo, a inclinação do corpo para a frente e os ombros deslocados restringiam a respiração, provocando maior desconforto. Esmaga-seios foi usado tanto como um dispositivo punitivo quanto interrogatório. Em caráter inquisitório, era usado em mulheres condenadas por heresia, blasfêmia, adultério, aborto autoinduzido e outras quebras de conduta da época. As garras eram usadas, frias ou aquecidas, nos seios expostos de uma mulher. Em casos mais graves, os seios eram totalmente arrancados. Tesoura de crocodilos. A tesoura de crocodilo era um instrumento de tortura usado na Europa medieval e normalmente reservada para aqueles que atentavam contra a vida do rei. Depois de ser aquecida ao rubro, a tesoura de crocodilo era usada para arrancar o pênis do corpo do prisioneiro, ou pelo menos infligir dor, além de um sangramento arterial grave. A gaiola da morte era uma técnica de tortura bastante temida na Idade Média. Nesse método, a vítima era colocada dentro de uma gaiola de metal feita aproximadamente no formato de um corpo humano. Os torturadores podiam forçar as vítimas com sobrepeso a um dispositivo menor, ou até mesmo tornar o caixão um pouco maior do que o corpo da vítima, para deixá-la mais desconfortável. Colar da morte. Destinado a segurar o pescoço em uma única posição, este instrumento era apertado o suficiente para ser desconfortável. Mas a tortura real só viria depois de dias, sem a vítima ser capaz de deitar, descansar a cabeça, comer ou engolir. A forquilha ou garfo dos hereges era utilizada no pescoço. A forquilha possuía duas extremidades opostas bastante afiadas, que eram presas ao pescoço e que faziam com que o torturado não pudesse abaixar a cabeça. Caso contrário, o garfo perfuraria o peito e a garganta. Devido ao cansaço de sustentar o objeto por horas, as vítimas cediam o peso da cabeça e o garfo dos hereges perfurava o corpo, eventualmente. Ishidaki. Ishidaki era um estrado pontiagudo de madeira onde colocavam o prisioneiro ajoelhado e pedras sobre suas pernas, que tinham peso gradualmente aumentado. Esse método de tortura foi usado no Japão,
no período Edo, para forçar o indivíduo a confessar. O aspersor de chumbo era essencialmente uma concha na extremidade de uma alça. Nessa concha, torturadores colocavam substâncias líquidas, como água fervente ou óleo, e despejavam nas vítimas, como se estivessem regando uma planta. A pata de gato era muitas vezes presa a uma alça. Tinha propósito de arranhar e rasgar as vítimas, chegando em níveis extremos onde pedaços de pele e carne eram arrancados com esse objeto. Cavalete da Morte. O cavalete da morte consistia numa estrutura retangular, elevada do solo e um par de roletes com alças, um em cada extremidade da estrutura. Desse modo, cordas eram usadas para prender os braços da vítima ao rolo em uma extremidade do dispositivo e as pernas na outra. Girando a manivela, os membros da vítima eram puxados pelas cordas. Dama de Ferro. Um método de tortura bem famoso. Era um instrumento semelhante a um sarcófago. Consistia em uma estrutura fechada, forrada com cravos de ferro que cercariam inteiramente uma pessoa. A tortura aqui consistia em deixar a vítima sem espaço, tendo que ficar em pé por horas ou dias, sendo que, num eventual cansaço, a vítima acabaria caindo e sendo espetada pelos cravos de ferro. O garrote foi usado na Espanha. Servia para provocar uma morte lenta nas vítimas. Como o torturador possuía controle da corda amarrada no pescoço da pessoa, aos poucos ela ia sendo apertada para que as vítimas morressem asfixiadas. O mais incrível é que essa tortura ainda era empregada no começo do século XX na Espanha. Esmagador de cabeça. Com a cabeça colocada sob a tampa superior e o queixo acima da barra inferior, o parafuso superior desse dispositivo terrível era girado lentamente, comprimindo o crânio com força, tendo como resultado olhos esbugalhados, vazamento maior de sangue, em casos extremos vazamento de massa encefálica. A pera da angústia era introduzida nas cavidades do corpo, que ficavam irremediavelmente mutiladas, e quase sempre matavam as vítimas, tanto por dor intensa quanto por dilacerações internas, pois o mecanismo causava danos, muitas vezes irreparáveis, nas cavidades do corpo como vagina, ânus e até na garganta. A roda da tortura sempre matava sua vítima, mas de forma lenta. Os membros da vítima eram amarrados aos raios de uma grande roda de madeira. Então a roda girava lentamente enquanto o torturador esmagava os membros das vítimas com um martelo de ferro, quebrando-os em muitos lugares. Presidente Judas era um método de tortura onde a vítima era amarrada em uma cadeira coberta de espinhos de metal afiados. As pontas perfuravam toda a superfície do corpo da vítima. As feridas costumavam ser mortais. Isso pois vasos, artérias e veias eram rasgados durante o processo. Como se não bastasse, abaixo dessa cadeira ou trono, tinha um espaço para se colocar lenhas e aquecer os metais, para causar maior sofrimento. O burro espanhol era um dispositivo que consistia em um tabuleiro principal, cortado com uma cunha no topo, presa a duas vigas transversais. Então a vítima despida era colocada no centro, como se estivesse montando em um burro, por isso o nome. E vários pesos eram colocados em seus pés. Em alguns casos, os cortes eram tão profundos que acabavam separando o corpo da vítima inteiro, dependendo do tanto de peso que era colocado em seus pés. Aqui estão as piores torturas levando em conta a dor e crueldade sofrida pelas vítimas. Cadeira ou berço de Judas.
A vítima era içada e baixada sobre a ponta de uma cunha em forma de pirâmide, sendo que ela sentava nessa pirâmide de modo que repousasse sobre a ponta do instrumento posicionado no ânus, na vagina, sob o escroto ou sob o cóccix. O torturador podia variar a pressão sob a vítima, que poderia ser balançada ou cair repetidamente sobre o ponto. Empalamento. O empalador da Idade Média forçava suas vítimas a se sentarem em um poste afiado e grosso de madeira, ou então introduzia uma haste bem grossa de madeira ou também ferro através do ânus que iria atravessar todo o corpo da vítima até chegar na boca. A vítima poderia levar dias e dias para morrer, devido à imobilização, hemorragia e, obviamente, dor. Tortura com serras. Serrotes e serras eram dispositivos de tortura comuns porque eram facilmente encontrados na maioria das casas, sendo um método de tortura considerado barato. Normalmente, adúlteros, ladrões, abusadores, entre outros, eram torturados com esse método. A pessoa ficava de cabeça para baixo e iria sendo serrada, dividindo o corpo inteiro da vítima ao meio. Para prolongar o sofrimento, alguns só cortavam até uma parte do abdômen para que a vítima morresse aos poucos. O touro de bronze. O touro de bronze era um método brutal de cozimento lento. O touro oco de metal ou bronze reservava um espaço para as vítimas serem colocadas lá dentro, enquanto uma fogueira era acesa abaixo da barriga do touro. Esse método era tão cruel que a vítima agonizava aos gritos, vendo seu corpo se derreter aos poucos. A águia de sangue. Retratada em filmes e séries de origem nórdica, a tortura consistia em abrir as costas da vítima para obter acesso às costelas, que eram quebradas e torcidas para cima, para parecerem asas. Além disso, sal era derramado na ferida, e como um golpe final, os pulmões eram puxados para fora e colocados sobre as asas das costelas. Há um debate se essa tortura realmente existiu entre povos nórdicos, mas o fato é que essa tortura foi difundida na cultura nórdica por séculos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo de iceberg aqui no canal. Espero que tenham curtido esse vídeo. Obrigado por me acompanharem até aqui e até a próxima. Mwah!